É isso, ano? mais ou menos. Agora faz convida, vai. Pequenos spoilers, hein, Pedro? Pequenos spoilers, tá bom. E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área, porque segundou, a gente tá por aqui. Aqui é Amanda Costa. Aqui Anderson Bars com vocês para mais uma temporada. E neste episódio vocês devem perceber onde está Alberto Reutemann. Onde tá Alberto Reutemann? Não tá, né? Não tá, né? É que a gente tem um convidado ilustre. Aqui Alberto Reutemann tá trabalhando enquanto a gente se diverte. Alguém precisa trabalhar, né? E o Mas Pedro temos um convidado ilustre. veio fazer as vezes, né, Pedro? É isso aí, obrigado, prazer em estar aqui com vocês. Aqui Pedro Veríssimo, fazendo esse papel de, nesse episódio, substituir Alberto Reutemann. Ih, que desafio, hein? Desafio! É, Pedro Veríssimo, que é head de produtos aqui na Escola do Caos e tá aqui com a gente para nos ajudar a entender um levantamento inédito realizado pela Escola do Caos, a pesquisa As Soft Skills para Crescer na Era do Caos. Você vai entender tudo como é que foi esse levantamento realizado em todo o país e que ouviu mais de 1.200 pessoas. 1.200 Mais de pessoas! 1.200 pessoas pra gente entender, afinal, como é que nós estamos nas competências que são necessárias pra se destacar nesse mercado de trabalho tão caótico, né? No que a gente é bom, o que a gente precisa melhorar. Bora entender? Vamos lá! A pesquisa Soft Skills para Crescer na Era do Caos foi desenvolvida pela Escola do Caos e foi realizada entre 23 de março e 10 de abril em todo o Brasil. Ouviu mais de 1.200 pessoas para descobrir no que a gente é bom e no que a gente tem que melhorar em termos de competências comportamentais. Mas eu queria saber de você, Andy, de onde é que surgiu a ideia de fazer esse levantamento inédito? Olha, eu vou contar aqui os nossos segredos de bastidores, né? Porque habitualmente a gente tá tão acostumado aqui no nosso podcast a trazer temas, né, para gerar valor pro ouvinte, que a gente não conta muito do nosso dia a dia aqui. É verdade. Hoje, esse é o caso. Essa pesquisa veio justamente de bate-papos, né, nosso, né, Pedro? De querer, puxa, gerar ainda mais valor. A gente queria, porque a gente queria lançar uma pesquisa, a gente entendia que debater um pouco de maneira mais profunda esse cenário nas competências no Brasil era importante. A gente começou a se perguntar, né, puxa, mas vamos fazer mais um ranking de competências? Já tem tantos por aí, a gente vai fazer outro. O que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? E aí que nos veio o grande insight. Por que a gente vai fazer de novo, né, um ranking de competências, sendo que já tem um monte de organismo super consolidado e de renome fazendo esse negócio? E aí eu te jogo a bola, Pedro. Quando a gente teve esse insight, quando essa luz acendeu nas nossas cabeças, o que a gente resolveu fazer? Foi exatamente isso, né? Porque esse trabalho de levantar quais são as soft skills já tinha sido feito por N outras empresas. Fórum Econômico Mundial. Exato. E assim por diante, Gallup, né? que Exato. mais? McKinsey. Deloitte, tinha outras empresas de renome que já tinham feito esse levantamento. E o estralo foi justamente esse. A gente falou, bom, desse cenário, então, e se a gente parar para analisar todas essas pesquisas, esses levantamentos, e a gente foi atrás de outros artigos, trabalhos acadêmicos e identificar pontos em comum, né? Então, o que se repete, né, em todas essas pesquisas? Quais são as soft skills que se destacam em todas elas? E a partir daí, sim, a gente falou, então tá, vamos definir, a partir dessas pesquisas, qual o ranking que a gente vai... quais as soft skills a gente vai analisar, né? Foi esse o primeiro desafio. E aí, acho que é daí que a gente pode começar, né? Conta aí, Amanda, quais são as 10 competências? Bora lá, então, pra gente falar aqui quais são as 10 competências que foram analisadas nessa grande pesquisa, né? O que a gente queria saber, dado que nós já conhecíamos, já tínhamos batido nesse estudo, feito os cruzamentos com todos os estudos, nós já sabíamos, na verdade, quais eram as competências. O que a gente precisava, a partir daí, era analisar qual era a aderência das pessoas a cada uma dessas competências. E aí, sem saber quais eram essas competências, as pessoas responderam a um questionário seguindo uma escala chamada escala Likert, né, Pedro? É isso mesmo, porque é aquela conhecida escala que vai de 1 a 5, a pessoa tem que colocar se discorda totalmente ou concorda totalmente, né, com aquelas notas intermediárias. Certo, é uma escala simples, fácil de entender. E o que a gente estava investigando eram as 10 competências seguintes,
gente, autogestão, pensamento analítico, colaboração, lidar com a diversidade, inteligência emocional, aprendizagem ativa, comunicação e escuta ativa, criatividade, antifragilidade, resolução de problemas. E aí, eu queria até, né, passar um marca-texto em todas essas competências que você acabou de falar, Amanda, para citar que nessa temporada, a cada episódio, a partir do próximo, a gente vai falar em profundidade sobre 2 delas, trazendo dados específicos e assim por diante. Então, caro ouvinte, caro telespec, não perca essa temporada. E essas 10 competências que você acabou de falar foram justamente o resultado do cruzamento que nós fizemos, pegando todos esses estudos, né, globais e vendo o que era coincidente em cada um para conseguir chegar aí nessa listagem. E aí o desafio, Pedro, era descobrir no que as pessoas são boas e no que elas precisam melhorar, né? E quais foram os grandes números aqui, o que mais chamou a atenção na avaliação, no resultado dessa pesquisa? Pequenos spoilers, hein, Pedro? Pequenos spoilers, tá bom. Porque a gente conseguiu gerar bastante dado, acho que isso foi muito bacana mesmo e que a gente vai detalhar mais pra frente. Mas algumas coisas que a gente já pôde detectar de bate-pronto quando a gente olhou para esses números, por exemplo, foi que há uma diferença significativa de aderência dessas soft skills nos não líderes para os líderes. Então a gente percebe de fato uma curva ascendente quando a gente olha para essas soft skills, quando a gente faz um recorte por cargo. Então a gente percebe que a maturidade profissional, né, e tanto a maturidade profissional, de vida mesmo, de né? vida, idade, né, de idade, inclusive idade. de geração. Então a gente tinha 4 recortes geracionais, né, de 24 menos até os baby boomers, e a gente percebe essa linha ascendente em todas as soft skills, né, hora mais, hora menos, mas a gente consegue perceber que esse ganho de maturidade profissional gera ganho de maturidade nessas soft skills que a gente mapeou. Até porque é aquela coisa, já tô aqui igual eu, velho já, né? Até parece. Nessa altura do campeonato, Você não aprendeu ainda? você não aprendeu pelo amor, eu tenho uma certeza pra te falar. Pela dor, você já aprendeu, não é verdade? E é muito interessante, eu achei muito legal esse resultado, porque a gente está num mercado que valoriza os novos talentos, né? E o que a pesquisa mostra é justamente que as pessoas mais maduras, que não por coincidência estão na liderança, né? São as pessoas que têm o maior número de soft skills para crescer na era do caos desenvolvidas, né? E para você foi surpresa também, Pedro? Eu olhei, ainda mais quando a gente começa a perceber alguns recortes ainda mais específicos, aí vocês me avisem se eu estiver dando spoiler demais, mas quando a gente olha para a criatividade, por exemplo, que é uma característica, que é uma soft skills, que às vezes, intuitivamente, a gente acredita que nas gerações mais novas tem mais do que as gerações mais experientes, e não foi o que a gente notou. Olha só. Então, quando a gente começa a perceber esse tipo fazer esse tipo de análise, esses recortes específicos, a gente começa a levantar alguns insights bem interessantes. E como o Anderson falou, né, que se não aprende pela dor, aprende pelo amor, antifragilidade... Ao contrário. Exato, verdade. Mas funciona, tá valendo. Quando a gente analisou antifragilidade, por exemplo, que fala muito sobre isso, né, sobre você se desenvolver a partir dos desafios que surgem. Nos níveis hierárquicos mais altos, ela é destaque. Então, ela foi destaque justamente no C-Level, que tem essa carga de experiência maior, né? Agora, eu quero saber uma coisa. A gente vai dando um pouquinho desses dados, né, ao longo de todos os próximos episódios, mas a gente pode falar pelo menos a que ficou mais bem colocada e a que ficou em último lugar? Claro! Aqui é pra dar um geralzão mesmo, né, Anderson? Então a gente pode falar todas? Vamos lá. A gente teve autogestão e pensamento analítico como as competências que obtiveram maior aderência das pessoas que responderam. Então, as pessoas que responderam à pesquisa têm maior habilidade com essas competências de autogestão e pensamento analítico. Tem essas competências mais bem desenvolvidas, mais bem desenvolvidas, exatamente. E aí eu queria ouvir um pouquinho vocês. Por que vocês acham que apareceu? Por que o brasileiro é tão bom em autogestão e em pensamento analítico? Olha, eu confesso que eu tô formulando ainda, viu, Amanda? Porque particularmente me surpreendeu. Autogestão não, porque a autogestão tem a ver com a nossa capacidade de
autorresponsabilidade, de você conseguir se organizar, estabelecer prioridades, que eu não percebia como um grande gap habitualmente nas pessoas que trabalham comigo. Quando está trabalhando com profissionais que estão numa posição ainda de menor experiência, talvez a autogestão ainda seja algo a ser desenvolvido, mas no geral eu não via isso como uma habilidade crítica, pelo Data Anderson, aqui da minha cabeça. Agora, pensamento analítico, para mim, foi uma grande surpresa quando ele apareceu aí em segundo colocado com uma competência mais bem desenvolvida entre os brasileiros. Eu ainda estou correlacionando aqui alguns dados, mas esse me surpreendeu muitíssimo. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando a gente está ouvindo as organizações falarem conosco, elas falam justamente que as pessoas têm que desenvolver pensamento, e capacidade analítica. Então eu achei que isso viria como um gap e veio como uma fortaleza. Estou surpreso. E falando do que veio como gap, quais são as duas soft skills que os brasileiros mais precisam desenvolver, que tiveram menor aderência aqui nas respostas, a gente tem antifragilidade e resolução de problemas. Ué, o brasileiro não é bom de improviso, afinal, ô Pedro? Achei que a gente fosse sair bem em resolução de problemas. Tem alguns dados aqui que nos fazem refletir de fato, como o Anderson falou. Pensamento analítico é um deles, resolução de problemas é outro deles, A gente tem muito esse carimbo, de brasileiro é criativo, brasileiro se reinventa. E o que a gente conseguiu levantar com essa pesquisa é que a gente não tem problema para tomar decisão ou imaginar cenários, mas que muitas vezes nessa tomada de decisão a gente não opta pelas melhores soluções. Ou a gente acaba tensionando a decidir a partir de crenças passadas ou daquilo que deu certo. Acontece. Isso aí, tá tudo bem. Bem-vindo ao podcast Caos Corporativo. É que a gente não tem problema em tomar a decisão e nem de prever cenários. Acho que isso corrobora com o pensamento analítico, mas nem sempre isso é feito de forma muito assertiva. Às vezes a gente, para decidir, para tentar resolver um problema ou outro, a gente se vale de questões que deram certo lá no passado e que nem sempre vão dar certo hoje. Então, acho que a gente não tem problema em tomar decisão, a gente não tem problema em mapear cenários, mas nem sempre a nossa tomada de decisão ela é assertiva. Ou seja, tem uma questão na qualidade da resolução do problema. Quer dizer, até existe... Eu quero ficar usando a fórmula pronta, Exatamente. Exato. Até existe essa intenção de resolver rápido, esse desejo, essa proatividade de resolver o problema, mas a solução que aparece não é a melhor possível. Existe muito um sentimento de eu quero tirar isso da frente. E às vezes, essa gana de você querer tirar o problema da frente faz com que você opte pela solução mais fácil. E aí, cara, ouvinte, é melhor. Me conta, na sua empresa, no seu contexto, no seu dia a dia, como é que é, hein? As pessoas param e realmente se dedicam ao problema ou querem tomar decisão ali só para ele sumir, hein? Analisa aí, pensa você. E você, hein? Como é que você tá agindo, caro telespec, caro ouvinte? Ô Pedro, e aí, eu queria até puxar um dado aqui contigo pra gente colocar aqui a Amanda pra fritar um pouco nos comentários. Boa. Nem sei se era isso que ela já ia puxar. Mas que uma surpresa muito positiva também foi quando a gente fez o recorte das competências entre que as mulheres, eram mais bem desenvolvidas versus as competências em que os homens eram mais bem desenvolvidos. Queria que você trouxesse um pouco dessa visão pra gente. Foi muito interessante quando a gente começou a levantar esses dados e quando a gente foi tabulando, deu exatamente 5 habilidades para as mulheres, que elas são destaque, e 5 para os homens, que são habilidades diferentes. Então a gente não teve nenhum empate, por exemplo. Nenhuma sobreposição. Que coisa, Tinham não? 5 de um lado e as outras 5 do outro. Isso foi bem interessante. Vamos a elas então, As mulheres se saíram bem em lidar com a diversidade, a inteligência emocional, comunicação e escuta ativa, criatividade e antifragilidade. Agora os homens apresentaram maior aderência em autogestão, pensamento analítico, colaboração, aprendizagem ativa e resolução de problemas. Bem diferente, Mas eu acho que retrata bem a vida como ela é. Você não acha, Anderson? Mas eu fiquei surpreso. Mesmo assim, nenhuma coincidi analisando homem, analisando mulher. Eu fiquei muito surpreso. E esse equilíbrio, 5 e 5, Não foram 4 e 6, 5 e 5, Muito legal. Mas se eu pudesse trazer um comentário aqui a respeito das competências em que as mulheres se destacaram, eu diria o seguinte: a gente ainda vive
vive um mercado permeado pelo machismo, ainda que sutil em algumas organizações, né? Então, as mulheres precisaram desenvolver a antifragilidade para não só aguentar, mas como também suportar, mas como também crescer com toda essa adversidade que o machismo sutil traz para as mulheres. Então, assim, sobreviver a este mercado, conseguir conciliar a vida pessoal e vida profissional, fez com que as mulheres desenvolvessem todas essas competências. Então, assim, não me surpreendeu, achei bárbaro, achei que a pesquisa foi um espelho mesmo do que a gente vive. Já entre os homens, a gente vê ali que as competências mais desenvolvidas, que tiveram maior aderência, tem a ver com um pensamento mais racional, né? E os homens são mais expostos a isso, até porque são maioria, por exemplo, na liderança. Apenas 30% das mulheres ocupam cargos de liderança aqui no Brasil, né? E os homens, por sua vez, desde criança, são encorajados, ou melhor, são desencorajados a expor suas emoções. É verdade. Então, inteligência emocional, com certeza, não seria uma habilidade, uma competência comportamental dos homens, né? Então, quem nunca ouviu a frase, homem não chora, né? Os meninos desde pequeno, vocês devem saber disso melhor. Você já ouviu essa frase? Muitas vezes. Você já teve que engolir choro? Engole o choro. Engole o choro, Porque menino não chora. Menino não chora, exatamente. Então, eu achei muito coerente, achei muito coerente mesmo com a realidade que a gente vive, Pedro. Inclusive, menino não chora, que é nome de filme, não é? Não tem um filme com esse Tem um nome? filme? Não tem? Não sei. Não, tô Provavelmente tem. Deve ter. Se não tiver, eu acho que Tá aí a dica, caso não tenha. Agora, sabe o que eu queria saber de você, Anderson? A gente comentou aqui, deu uma geral nos dados, nos principais insights da pesquisa, né? Isso vai ser divulgado de forma massiva aí nas redes sociais da Escola do Caos. Nos próximos episódios dessa temporada, a gente vai esmiuçar melhor esses dados. Mas, de antemão, eu queria saber de você, Anderson, que a pergunta que não quer calar, né? Que todo mundo vai se perguntar. Quando a gente bater o olho nesse ranking e ver no que a gente não é bom, inevitavelmente vai vir uma pergunta. E aí, como é que eu desenvolvo essas competências comportamentais, ou essas soft skills, são sinônimos? Como é que eu desenvolvo para sair desse lugar e melhorar nessa colocação? Sabe que essa é uma reflexão muito importante. Porque no limite, Amanda, a gente nunca vai ser bom em tudo. Eu nunca serei 100% desenvolvido em todas essas competências. É impossível, né? Senão eu vou ser um super-homem, uma super-mulher. O que a gente precisa é de um negócio chamado autoconhecimento. Então a gente tem o ranking das 10 competências, mapeando os principais estudos globais, a gente avaliou isso no Brasileiro. Mas será que você, caro telespec, você, caro ouvinte, consegue ter consciência do como é que você está em relação a cada uma dessas competências? Né? Depois pega lá o relatório da Escola do Caos, que você vai ler a respeito de cada uma, você vai conseguir se identificar. Porque a partir do momento que você tem esse nível de autoconhecimento, o que você precisa fazer com essa informação? Você precisa analisar o momento da sua empresa, a estratégia da sua empresa, o momento do seu mercado, para entender se aquelas competências que são fundamentais para o momento de empresa, de negócio, de vida que você está, se essas competências estão desenvolvidas. Porque se eventualmente você tem lá uma competência que está menos desenvolvida, mas ela não é importante para você naquele momento, tá ótimo, né? Pois é, valorize e capricha no que você já é bom, né? Marcus Buckingham, né? Fala Desenvolva muito seus disso. pontos fortes, Exatamente. né? É isso. Pedro, suas considerações finais aí pra gente ir se encaminhando. O papo tá uma delícia, né? Mas a gente precisa ir encerrando. Nessa temporada a gente segue falando sobre esse tema. É isso aí. Só quero dizer que tem muito dado que a gente conseguiu extrair dessa pesquisa e que nesses próximos episódios vão ficar ainda mais evidentes, então não percam, porque ficou bem legal, o levantamento está bem interessante, a gente conseguiu levantar respostas de mais de 1.200 pessoas, então tem muito insight, a gente conseguiu tirar bastante a conclusão e vocês também vão conseguir tirar com certeza. Inclusive o relatório ainda não está disponível, mas logo mais estará disponível em todas as nossas mídias, no site da Escola do Caos. Onde vai estar disponível, Amanda? Nas nossas redes sociais. É isso aí. Inclusive com todos os recortes de perfil dos respondentes também, né? Que tipo de recorte a gente vai ter, Pedro? A gente vai ter homens e mulheres, a gente vai tamanho de empresa, área de atuação, por cargo, região do país, estado. Então tem uma série de recortes que a gente foi combinando também essas informações para a gente conseguir levantar
no Sudeste em comparação com o Nordeste, homens e mulheres, cargos diferentes e assim por diante. Inclusive, eu queria até, né, a parte do público que nos acompanha aqui é um público de recursos humanos, e eu queria, né, até dar essa dica aqui. Pega esse estudo e tenta aí, né, organizar na sua empresa o quanto que você consegue ter de acesso a essas informações. Isso vai te ajudar, inclusive, a traçar seus planos, né, de desenvolvimento para toda essa turma, que no limite é onde a gente queria chegar. E quanto que as pessoas vão pagar para ter acesso a esse relatório? Nada. Ah, que maravilha! Presente da Semana do Trabalhador, né, Amanda? Presente da Semana do Mês do Trabalhador, presente da Escola do Caos, para você poder conhecer um pouco mais, né, de como é que estão os brasileiros, e a gente se encaixa, somos nós aqui, né, é o retrato de nós, trabalhadores brasileiros. E eu queria aqui deixar registrados os parceiros que nos apoiaram na realização dessa pesquisa. Não foi fácil conseguir todas essas entrevistas, né, conseguir essas pessoas que tirassem aí alguns minutos do seu dia para poder dedicar às respostas dessas perguntas, né? Então essa pesquisa contou com a parceria da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional São Paulo, a BRH São Paulo, muito obrigada, o UOL EdTech para Empresas, Mature, Instituto Vacelo Goldoni, IVG, Impacta e Armazém, empresa especializada em design e criatividade do Grupo Armazém do Caos. Muito bom, meninos! Eu sei que dá vontade de continuar aqui comentando, mas a gente precisa ir embora. Deixa o pessoal aproveitar o feriado, vai? É isso aí. Aproveite, divirta-se e se desenvolva em todas essas 10 competências aqui, viu? A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Obrigado, Pedro. Volte muitas vezes, viu? Obrigado. Sempre bem-vindo. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.